Olá, meus irmãos na fé e visitantes do canal, a paz do nosso amado Salvador, o Messias, que vivo está e em breve voltará, Yahushua de Nazaré, como foi mais conhecido, Jesus de Nazaré. Que o Eterno siga nos abençoando, e como puderam ver no título desse vídeo, o livro de Enoque. Já faço uma pergunta: esse livro de Enoque é inspirado? Vamos respondê-la durante o vídeo. Quero dizer que o livro de Enoque existem três: primeiro, segundo e terceiro. Temos uma datação de que foi escrito antes do Messias, antes de Cristo, em aproximadamente 250 anos a 300 anos antes de Cristo. Se notarem uma diferença no áudio, é porque minhas pilhas palita acabaram e não pude gravar no gravador. Estou gravando então pelo áudio, o gravador de áudio do celular, tá? Então, voltando ao tema, o primeiro livro de Enoque, que é o mais famoso, o Etíope, de tradução etíope, ele veio ser escrito aproximadamente 250 a 300 anos antes do Messias. Os outros dois livros vieram ser escritos depois do Messias, a partir do primeiro até o segundo, terceiro século. Porém, existem realmente muitas dúvidas quanto ao livro, se ele é inspirado ou não. Hoje ele é considerado um livro apócrifo, não inspirado, por não ter feito parte do cânon daqueles livros que eles escolheram para colocar na Bíblia, e também como livros pseudo-epígrafos. O que é isso? Pseudo de falso. São aqueles livros que dizem, é o livro de Enoque, mas não foi Enoque que escreveu. Então, por isso, pseudo-epígrafos, né? São escrituras que não são realmente daquele autor ao qual se refere o livro. São outras pessoas que escreveram, porém colocaram como se fosse aquele próprio personagem que escreveu, o livro de Enoque. Então, por isso que é considerado um pseudo-epígrafo, porque não foi Enoque que escreveu, mas é o livro de Enoque para muitos. Porém, vamos às escrituras. No livro de Gênesis, ou Bereshit, eu vou usar agora a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, capítulo 5, no versículo 23 e 24, está assim: Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Vou repetir. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, andou Enoque com Elohim, né, o Altíssimo, o Criador, e já não era, porque Elohim, o Altíssimo, o Criador, o tomou para si. Então temos aqui nesses dois versículos, e no 24 é o versículo mais famoso, onde conhecem como arrebatamento de Enoque, um arrebatamento individual, não foi coletivo como será o da igreja. É um arrebatamento individual só para Enoque. Tá? Existe uma diferença entre arrebatamento individual e arrebatamento coletivo de várias pessoas ao mesmo tempo, o que muitos cristãos pré-tribulacionistas ainda não entendem. Mas vamos voltar ao assunto. Já no versículo 23 temos aqui que todos os dias de Enoque foram 365, ou seja, ele não viveu mais que isso aqui na terra. Já é um versículo que refuta a ideia de que o livro de Enoque seja totalmente inspirado ou escrituras sagradas. Você pode não concordar, mas veja o vídeo até o fim antes de comentar. Por quê? Porque a escritura ela é verdadeira. Esse versículo aqui ele não está mentindo. E quando diz que todos os dias de Enoque foram 365 anos, quer dizer que realmente ele viveu todos esses anos aqui na terra. E no versículo 24, relata que ele foi arrebatado. Então ele viveu até ali. E não voltou, como explica o livro de Enoque, onde ele é arrebatado e depois volta à terra
explica tudo o que viu lá na visão, depois do arrebatamento, e depois morre. Ou seja, conforme está escrito aqui, já põe por terra essa ideia de que ele voltou, trouxe toda a revelação e depois morreu. Porque o que está escrito, que todos os dias, não foram dias ou anos antes do arrebatamento. Porque o que está escrito nas Escrituras é que depois do arrebatamento, ninguém mais viu Enoque. Então, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Ok? Agora vamos para mais uma escritura no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 5. E no versículo 5 está assim, do capítulo 11 do livro de Hebreus. Pela fé, Enoque foi trasladado, arrebatado. Uma outra palavra para esse evento, essa passagem, né? De um homem, de um ser humano desta dimensão para uma outra dimensão do céu. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Porque Elohim, o Altíssimo, o trasladara. Ou seja, ele não foi achado mais depois. Então essa ideia de que ele voltou, como está no livro de Enoque, é falsa. Como está escrito, pois antes, continuando o versículo, da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus, agradado ao Criador, agradado a Elohim. Então temos aqui nesse versículo também uma concordância com o versículo que vimos lá em Gênesis, os versículos 23 e 24 do capítulo 5 de Gênesis. Esse versículo 5 do capítulo 11 de Hebreus, ele está em perfeita harmonia com os versículos que lemos em Gênesis, mostrando que depois do arrebatamento, depois que Enoque foi trasladado, ninguém mais o viu. E o testemunho, o bom testemunho que ele obteve foi antes do arrebatamento, e não depois. Então, coloca por terra, e como não inspirada, essa mensagem de que ele voltou depois do arrebatamento para explicar o que ele viu lá, como está no livro de Enoque, e muitos acreditam e ensinam isso a outros, né? Agora, se você ignorar esses textos que eu acabei de ler, aí realmente não tem nem o que debater, porque isso aqui é escritura sagrada. Então, se você tentar desconversar para querer afirmar uma outra coisa, realmente é você tentar desconversar mesmo e partir para um outro lado, fugindo do ponto central que está sendo falado aqui. Então, é humilde, é honroso admitirmos que falhamos, que erramos e nos corrigimos, né? Nos arrependamos diante do Criador por nossas falhas e deixe que a palavra te corrija, a palavra te lave e te tire de todo engano e tire todo engano de você, ok? No nome de Yahushua, esse é o meu desejo de todo o meu coração, que você seja liberto do engano, no nome de Yahushua. Que o Pai Celestial te abençoe grandemente. Não é vergonhoso admitir que erramos ou realmente fomos enganados em algum momento, ou não sabíamos que era desse jeito. Porque às vezes a pessoa pode ter uma credibilidade sobre algum assunto e acabar introduzindo outro tema que não seja verdadeiro, porque a própria pessoa também foi lesada ou enganada, se equivocou. Então a palavra do Eterno, ela vem e nos corrige. No entanto, é uma escolha do ser humano se esse indivíduo quer realmente ser corrigido ou não. Então o Espírito Santo te alerta, né? O Espírito Santo te alerta. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos continuar o estudo. E no livro de Judas, capítulo 1, versículo 14. Na verdade, só tem um capítulo esse livro, né? É o último livro antes do Apocalipse, o penúltimo livro da Bíblia.
Então temos que no capítulo 1, versículo 14, está assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor, o Eterno, o Mestre, entre suas santas miríades. O que isso quer dizer? O contexto aqui é falando sobre os homens ímpios, que não deram ouvidos à verdade. E aqui Judas, o discípulo, Judas Tadeu, como é mais conhecido, ele declara que, quanto a estes, falando dos ímpios, dos incrédulos, quanto a estes foi que também profetizou Enoque. Muitos usam essa passagem aqui, porque essa passagem também se encontra no livro de Enoque. E por isso acreditam que Enoque que escreveu o livro. Só que o que está escrito aqui não é que Enoque escreveu o livro, mas que Enoque profetizou. Como que Enoque conseguiu bom testemunho antes do arrebatamento? Como já vimos nos versículos anteriores, nos livros anteriores. Profetizando, dando testemunho. E, para quem não sabe, o livro de Enoque não existia no cânon dos livros dos hebreus ou dos livros judaicos, Antes do Messias não existia. Nem no Talmud tem referência ao livro de Enoque, mas tem referência a uma tradição oral, a verdades que eram contadas, porque a própria Torá ensina isso. A gente está explicando, falando dia após dia, enquanto a gente anda em algum caminho, para os nossos amigos, nossos parentes, sobre a palavra do Eterno. Então existe uma tradição oral. Então é dessa tradição que alguns conhecem sobre Enoque, embora as escrituras tragam passagens sobre Enoque, porém poucas. Mas o que está escrito aqui é que, quanto a estes foi que também profetizou Enoque. Então Enoque ele trouxe palavras, testemunho, alegando que aqueles homens perecerão, aqueles ímpios, aqueles incrédulos, na vinda do Salvador, com poder e grande glória. Enoque, entendam, ele viu no seu tempo o que Zacarias viu no capítulo 14, quando ele vem e coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras. Enoque viu o que João viu em Apocalipse 19, o nosso Salvador sobre o cavalo branco com seus exércitos de anjos e santos. Foi essa visão que Enoque viu, o julgamento quando ele vem em sua segunda vinda como Rei dos Reis, para julgar os ímpios e todas as nações. Então, temos aqui que ele profetizou sobre isto no seu tempo, antes de ser arrebatado, conforme vimos nos versículos anteriores, porque foi assim que ele encontrou bom testemunho. E esse versículo também está perfeitamente em harmonia com os outros que vimos. Então, isso aqui já coloca por terra que a Bíblia relata que exista o livro de Enoque ou que Enoque tem um livro, porque isso não é verdadeiro, isso que falam, que Enoque escreveu um livro. O que está escrito aqui é que Enoque profetizou, ele obteve testemunho, e não que ele escreveu um livro. É diferente. Essa ideia de que está escrito na Bíblia sobre o livro de Enoque, as pessoas aprendem e repetem isso porque ouviu outras pessoas falarem, mas não tem nada na Bíblia que exista um livro de Enoque ou que Enoque escreveu um livro. Isso é fato. E se você desconversar disso, você está fugindo realmente do real contexto e do que a Escritura está afirmando, porque ele profetizou. Não está escrito que ele escreveu, é diferente. Então temos que ser fiéis e honestos com o que está escrito. Porque se a gente coloca fermento para que outros acreditem em tudo que está escrito no livro de Enoque e que Enoque escreveu aquele livro, e isso não é verdade, o Eterno lhe pedirá conta. O Eterno pedirá conta a qualquer um que traga uma fábula como se fosse verdade ou palavra dele. E também pedirá conta a qualquer um que diga que a sua escritura não é verdade.
Então isso é muito sério. Por isso estou fazendo esse vídeo, porque várias pessoas já me perguntaram sobre o livro de Enoque. Eu preferi adiar um pouco esse estudo, mas chegou o momento e eu tenho que falar. Tá bom? Então, eu quero contar mais uma coisa. Uma contradição. Eu já falei várias aqui, mas eu vou falar uma outra. Não vou nem citar a passagem. Muitos sabem que no livro de Enoque é relatado 10 céus, 10 dimensões celestiais. Vou falar assim. E o terceiro céu no livro de Enoque é um lugar terrível, muito feio, como se fosse o inferno, com criaturas horríveis. Porém, o apóstolo Paulo diz que o terceiro céu é praticamente o paraíso, onde ele ouviu palavras que não pode nem expressar aqui na nossa dimensão, aqui na nossa terra. Ou seja, é diferente do que o apóstolo Paulo disse. Então, como é que você pode dizer que o livro é inspirado? No livro de Enoque existem passagens inspiradas, o qual estão até na Bíblia. Mas não quer dizer que tudo no livro de Enoque seja verdadeiro ou inspirado. Podemos ler? Podemos. Mas dizer que o livro de Enoque é todo inspirado e verdadeiro não podemos dizer, porque não é. Entra em contradição com o que está escrito, como eu já citei aqui para vocês. Já citei vários pontos aqui, de uma forma rápida, que refuta a ideia de que o livro de Enoque é verdadeiro, ou totalmente verdadeiro, e inspirado. E essa é uma delas. O apóstolo Paulo foi ao terceiro céus. Isto está na Bíblia. O terceiro céus não é um inferno cheio de criaturas horríveis, como é citado no livro de Enoque. É uma contradição. Aí você escolhe, você prefere o relato do apóstolo Paulo, que ele subiu ao terceiro céu e lá ouviu palavras incríveis, que não tem como ser expressadas aqui, ou você quer acreditar que o terceiro céu é como se fosse um inferno com criaturas horripilantes? Você escolhe. Eu prefiro o que o apóstolo Paulo disse, e é a verdade. Então, o terceiro céu não é o que está relatado no livro de Enoque. É o que o apóstolo Paulo disse. Então, mais uma contradição do livro de Enoque. Embora tenha várias outras, isto tudo que eu já falei aqui é o suficiente. O livro de Enoque é inspirado? Não. O livro de Enoque contém passagens das escrituras inspiradas? Contém. Mas o livro de Enoque é totalmente inspirado? Não. É verdadeiro? Não. É um pseudo-epígrafo, como corretamente alguns homens o denominaram. Então, meus irmãos, vocês que estavam em dúvidas sobre o livro de Enoque, que o Altíssimo Yahweh, aquele que disse: eu sou o que sou, eu fui o que fui e eu serei o que serei, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele veio, ele virá, ele há de vir, ele é eterno. Que ele os abençoe grandemente. Se você tem alguma dúvida, deixe um comentário e responderei. Mas acredito que se você prestou atenção, se você for sincero de coração, tudo que eu já falei aqui já é o suficiente. Então deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, marque o sininho, compartilhe esse vídeo, esse estudo com outras pessoas. Pessoas que creem, compartilhe com pessoas que estão em dúvida, ou até pessoas que não sabem sobre o livro de Enoque, ou realmente não se depararam com esse estudo, se o livro de Enoque é verdadeiro ou não. Compartilhem com o máximo de pessoas que puderem, tá bom? Que o Eterno siga os abençoando e até o próximo estudo. Shalom!